Olá, mais um episódio, o 7º da temporada desse projeto do podcast Senaju, quando celebramos 20 anos de existência do Senaju. Senaju que tem a missão, desde seu início, em 2002, de, primeiro, promover uma assistência jurídica efetiva, de qualidade e humanizada para os nossos associados. E 2, promover uma revolução cultural através da disseminação de conteúdos jurídicos. E ao longo desse tempo, tentamos cada vez mais com qualidade, cumprir esses compromissos. Falando de disponibilização de conteúdos jurídicos, aproveito aqui com muita honra, muita satisfação, anunciar o curso de Direito Militar, quando vamos conversar sobre Direito Constitucional Militar, Direito Previdenciário Militar, Direito Administrativo Militar, Direito Penal e Direito Processual Penal Militar. Nos dias 17 a 20 de outubro, vamos promover esse curso, que a gente vai trazer conteúdos na teoria e também vamos avançar para a prática. Um curso que tem como público-alvo o próprio militar, o bacharel em Direito e o advogado. Até porque Direito Militar é uma disciplina extremamente importante para um mercado extremamente forte, para um mercado com muitas demandas nessa área, mas que é desconhecido da maioria dos profissionais que trabalham nessa área. O Senaju, há 20 anos, vem trabalhando com o direito militar. Bem, eu sou Fabiano, advogado, coordenador jurídico do Senaju, e ao meu lado hoje aqui temos o Dr. Tiago Matias, um amigo, mas também advogado e coordenador do Senaju. Ao longo desses 20 anos, eu posso dizer que fomos os advogados, firmamos uma parceria aqui nessa área criminal, e eu estava revendo recentemente, agora na ocasião dos 20 anos, que nesse tempo foram mais de 3.000 processos disciplinares e judiciais acompanhados, e fizemos nada mais, nada menos do que 6.000 audiências, tanto em processos disciplinares, muita corregedoria foi feita nesse tempo, e como também os processos criminais, de juizado criminal a tribunal do júri. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso projeto que você faz parte desde o início. Olá, Fabiano. Olá a todos. Primeiro eu queria destacar a honra que é estar participando desse projeto, do podcast. 20 anos do Senaju, como você bem pontuou, são 20 anos de assistência jurídica efetiva, de qualidade e de uma revolução cultural na PM, na sociedade da Bahia. É uma honra para mim, reitero. São 20 anos do Senaju, dentre os quais 18 eu faço parte. Comecei como estagiário em 2004, depois 14 anos de formado já, e aqui no Senaju. Como você bem falou, são 20 anos prestando uma assistência jurídica, e no âmbito criminal, penal, a gente já tem esses números, inclusive me surpreendem, né? Que no dia a dia a gente não para analisar, e é um número expressivo. Eu posso dizer que, além de expressivo, exitoso na sua grande maioria, independente dos resultados dos processos. Obviamente que a gente busca sempre defender os interesses, mas advogado não pode prometer resultado. Não pode prometer resultado. E nós aqui nunca prometemos resultado. Desde o início do Senaju, é uma situação que, inclusive, causa um certo desconforto às vezes. Porque quando a gente conversa com o cliente do crime, quando a gente conversa com um cliente que esteja respondendo a um crime, às vezes a gente não fala o que ele quer ouvir. Aliás, às vezes não. Geralmente a gente fala a verdade. A gente fala a verdade. A gente nunca promete resultado. A gente promete trabalho, esforço, dedicação, e aí isso a gente cumpre. Como eu falei, né, são 18 anos aqui no Senaju, e uma das primeiras lições que eu aprendi, quando ia no batalhão de choque conversar com um cliente preso, primeira pergunta, ou dele ou da família, é: quando é que eu saio daqui? E a gente nunca dizia um prazo, uma data, a gente prometia e cumpria sempre diligenciar a soltura dele. Então, é isso. O Senaju está aí, são
20 anos e a gente, nessa labuta, hoje está aqui para conversar sobre um tema bom, temas bons, tema que a gente sente à vontade. Exatamente. Né? Então vamos lá, estou aqui à disposição para a gente poder bater esse papo. Certo. Nesses 20 anos, nesses processos, muitos deles são militares. Sim. E o principal conceito que a gente tem hoje para poder definir essa questão é a questão do próprio conceito do crime militar. Crime militar que sofreu uma mudança significativa no seu conceito agora em 2017. Sim. Até 2017, crime militar era aquele que estava disposto exclusivamente no Código Penal Militar. Hoje mais não. A partir de 2017, com essa alteração legislativa, passou a ser qualquer crime. É o que pode ser considerado crime militar. Que traz independente de onde ele esteja previsto. E aí, sobre crime militar, só para poder contextualizar, em 2004, Senaju lançou seu primeiro livro, o Temas Jurídicos Aplicáveis ao Policial, a Revolução Cultural na Polícia. E eu tive, naquela oportunidade, a honra, o prazer, a satisfação de escrever alguns artigos desse livro. Escrevi, um deles foi sobre a prisão provisória e a liberdade processual na justiça comum e na justiça militar. E nesse artigo, em 2004, eu escrevi sobre o conceito de crime militar. Vamos lá. Na época eu escrevi que crime militar é todo ato típico, antijurídico e culpável, comissivo ou omissivo, de natureza propriamente militar e disposto exclusivamente no Código Penal Militar, quando praticado por militar da ativa contra militar da ativa, contra militar da reserva ou contra civil em lugar sujeito à administração militar, ou quando praticado contra o patrimônio sob a administração militar. Esse conceito que eu trouxe em 2004, em 2017 deixou de existir, ou melhor, sofreu uma alteração. A partir de 2017, qualquer crime pode ser considerado militar, desde que esteja entre as condições previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, que é a bússola que trata sobre definir o crime militar, o conceito de crime militar. Então, hoje, por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo, que não está previsto no Código Penal Militar, se praticado, por exemplo, por um militar em atividade, será um crime militar. É bom destacar essa palavra, em atividade. Em atividade, a gente vai gerar... Interessante. Já dando um spoiler, mais à frente vamos ter discussão sobre essa questão, em atividade. Então, hoje, crime militar, e a gente vai conversar melhor sobre isso no nosso curso de Direito Militar, sim. Que a gente vai promover. Crime militar pode ser classificado de 3 maneiras. O crime militar próprio, que é o crime militar previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Não existe paralelo em nenhuma outra lei. O crime de deserção, por exemplo, só existe o crime no Código Penal Militar. Há também, como classificação, crime militar impróprio, que é aquele que está previsto no Código Penal Militar, mas também tem o seu correspondente no Código Penal Comum ou na legislação extravagante. E um exemplo disso é o homicídio. Que gera grandes debates. Debates também, que daqui a pouco vai conversar sobre ele. E por fim, a partir de 2017, veio uma nova classificação que é o crime militar por extinção, que é aquele que não está previsto no Código Penal Militar. E aí eu já falei do porte ilegal de arma de fogo, que é um crime que está previsto no Estatuto do Desarmamento, numa lei federal, mas que não tem correspondência no Código Penal Militar. O conceito de crime militar é extremamente importante, porque define a competência para o julgamento, sim, se da justiça comum ou da justiça militar, e a gente tem uma justiça militar estadual e uma justiça militar federal, e também a atribuição para a investigação, se será da Polícia Judiciária Militar, nos casos de crime militar,
ou da delegacia de polícia, quando o delegado tem a atribuição de investigar os crimes comuns. Mas na prática a gente vê que isso não acontece. Nesse tipo de escritório, diversos processos, 3.000 processos que a gente acompanhou, a gente vê que existe uma confusão, né? Do próprios delegados de polícia. A gente vê delegado investigando crime militar. Aliás, alguns dos júris que fizemos foram processos que eram crime militar, mas apurado por delegado de polícia. Mais de 90%. E o curioso é que o mesmo artigo da Constituição Federal que proíbe o delegado de polícia apurar o crime militar, proíbe também dele apurar os crimes de competência da União, que são atribuição da Polícia Federal. Nisso não há nenhuma controvérsia. A Polícia Federal e a Polícia Civil não invadem a esfera de atribuição da outra. Mas quando você vê para a Polícia Judiciária Militar, o crime militar, você vê constantemente a Polícia Civil apurando crime militar. E aí a gente sabe que muitas vezes essa confusão se dá por conta da mudança legislativa em 1996, quando mudou-se a competência para o julgamento apenas dos crimes dolosos contra a vida de civil, que antes era de competência da Justiça Militar e desde 1996 passou a ser de competência do Tribunal do Júri. E aí a ressalva que eu faço, que muita gente ainda não se deu conta, é de que o que mudou foi a competência para o julgamento, que saiu da Justiça Militar para o Tribunal do Júri. Mas para investigar o crime militar é de atribuição exclusiva e constitucional da Polícia Judiciária Militar e não da delegacia. E aí nesse tempo... isso que eu ia citar, né? Pronto, fala alguns casos. Por conta dessa confusão, vamos dizer assim, feita por alguns delegados de polícia, aí tem situações aqui do Senaju que são interessantes de se trazer para a conversa. A gente tem um caso, por exemplo, de um policial, e aí entra aquilo que a gente falou há pouco, né, do termo em atividade previsto no Código Penal Militar. A gente tem um caso de um militar da ativa, mas que estava de folga, não estava em serviço, em que ele se envolveu em uma situação com uma guarnição policial em serviço. Ele foi preso em flagrante por essa guarnição, conduzido para o núcleo de prisão em flagrante. Depois ele foi autuado em flagrante lá por tentativa de homicídio, tendo como vítima um policial em serviço. Depois ele foi conduzido para a corregedoria, onde também foi autuado por tentativa de homicídio. Na Polícia Civil, pelo Código Penal, na Polícia Militar, pelo Código Penal Militar. Esses flagrantes foram enviados para o Ministério Público Militar, Justiça Militar, onde ele foi denunciado por tentativa de homicídio, e o outro para o Tribunal do Júri, onde também foi denunciado por tentativa de homicídio. Diante daquela duplicidade de acusações, nós provocamos o juiz militar e da vara do júri, e ambos se declararam competentes para julgar. O juiz militar dizia se tratar de um crime militar e o juiz do júri se dizia se tratar de um crime comum. O conflito positivo de competência foi suscitado no tribunal e, nesse caso específico, o tribunal entendeu que, em atividade, é o policial militar na ativa, independente se ele está de serviço ou não. Ou seja, mesmo no horário de folga... Mesmo no horário de folga, se ele comete um crime... esse crime vai ser considerado, estando previsto no Código Penal Militar, vai ser considerado um crime militar, de competência da Justiça Militar. Hoje, o juiz do júri, por conta da decisão do tribunal, remeteu os autos para a auditoria militar e está aguardando prosseguimento da instrução. Veio a pandemia, acabou se parando com muitos processos na Justiça. Agora, essa discussão, essa polêmica, vamos dizer assim, ela não existe só no âmbito dos delegados. E já tem um outro caso também, onde uma outra turma do tribunal
entendeu se tratar de um crime comum e definiu a competência da vara do júri. Antes de você continuar, qual foi o resultado do tribunal lá? O conflito ficou com a justiça militar, no primeiro caso que eu citei. O segundo... E hoje esse processo está na auditoria militar. Está na auditoria militar. Aguardando instrução. Uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio. Recentemente concluímos o PAD dele, ainda não há decisão, mas no âmbito penal, criminal, ainda não há uma definição sobre o fato. Mas sobre a competência, o Tribunal da Bahia já definiu... Nesse caso, decidiu que era crime militar de competência da auditoria militar aqui da Justiça Estadual. Por mais que tenha uma tentativa de homicídio, entendeu? Pronto, e aí, voltando... O segundo caso que eu estava comentando, o tribunal já entendeu que se tratava de crime comum, um homicídio, como não foi tentativo, foi um homicídio, e definiu para a competência do júri. Esse processo também ainda não teve uma conclusão da primeira fase da instrução lá no júri. Estamos aguardando o time de testemunhas. É um processo bem complexo, são 2 guarnições, tem muita testemunha localizada, mas que o que eu destaco é a confusão que você trouxe a nível de entendimento sobre quem tem atribuição para investigar. Essa confusão também se transporta lá no âmbito judicial. E eu reputo essa confusão por falta de conhecimento sobre o direito militar. É isso que eu ia falar, por isso que é importante. Muitos advogados, promotores, juízes, desembargadores e ministros, inclusive, não conhecem os conceitos do direito militar e acaba, às vezes, acontecendo decisões conflitantes. Essa é a relevância. Entendeu? Sem levar em consideração conceitos como hierarquia, disciplina, Sim. que são conceitos militares. Exatamente. E esse conceito de inatividade tem julgador que entende que é em atividade e em serviço. E julgador que é na ativa, não na reserva. Então traz essa confusão. E é importante essa discussão, essa conversa, porque justifica a realização do curso de Direito Militar, que vamos pegar essa experiência de 20 anos de existência do Sinaju. Você aqui tem 18 anos, eu tenho 20 anos, embora não pareça. Você com 18 anos aqui trabalhando sobre com o direito militar. Sim. E o direito militar na prática. Eu também reputo a gente que trabalha aqui vê a importância desse direito militar. Às vezes policiais são acusados de crimes militares, vão para a auditoria militar e alguns profissionais, por não terem a instrução na academia, não dominam o assunto e podem vir a prejudicar o militar que está sendo acusado de um crime. Por isso que eu reputo lamentável, vamos dizer assim, não existia uma disciplina regular de direito militar na grande parte das faculdades, das universidades. Por exemplo, onde eu me formei, não tinha na grade curricular o direito militar. Nem na minha também. Eu consegui estudar direito militar num curso de pós-graduação no Rio de Janeiro em 2012. Bem, crime militar traz para a gente também a questão da atribuição para investigar como competência para julgar. Os crimes dolosos contra a vida de civil é de competência do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, inclusive, que recentemente a gente participou já pós-pandemia e tivemos mais um êxito. Não é fácil. E eu queria que você falasse um pouco sobre a preparação sobre esses julgamentos, que eu sei, até porque na parceria aí já de alguns anos, fazemos, não é fácil. Não. Primeiro que é uma grande responsabilidade, né, Fabiano? A gente está lidando ali com o maior bem jurídico também da pessoa, que é a questão da liberdade. O maior, mas um bem muito importante, que é a liberdade. Uma condenação no Tribunal do Júri para o militar, a depender, pode representar, inclusive, uma demissão da polícia, que vai ter uma repercussão não só na vida pessoal,
dele, mas familiar também, grandes transtornos. Por isso que a gente tem a responsabilidade, quem já foi assistido por essa dupla aqui no Tribunal do Júri sabe do trabalho que é feito, dias anteriores, até meses anteriores ao tribunal, de relatório do processo, de reuniões com o cliente, para que quando chegue naquele dia ali, ele esteja ciente de tudo que vai acontecer, como a gente falou há pouco, né? Sempre expondo a verdade para ele. Vai ser difícil, você vai ouvir coisas que não são boas de se ouvir, você vai estar numa verdadeira montanha-russa. É o termo que você me a teoria que eu trago, né? A questão da montanha-russa, que vai ter os altos e baixos. Daqui a pouco tá ruim, e aquela tensão ali que combina com a decisão lá na frente. E que vai passar, da mesma forma que a montanha-russa acaba, o brinquedo para, passa, entendeu? Não é fácil, mas... Graças ao trabalho que a gente tem efetuado aqui, tem passado de forma positiva para os clientes. Até porque a gente conhecer os detalhes do processo faz muita diferença na hora de um debate. Teve um caso que eu me lembro que foi bem emblemático, que eu trouxe a questão do primeiro indiciado no inquérito e que o Ministério Público desconhecia, achou que o cliente da gente tinha sido acusado desde o início, já tinha sido preso em flagrante. E aí quando eu mostrei que no início do inquérito tinha uma outra pessoa que estava sendo investigada, a promotora tomou aquele susto. E até me lembro que eu falei, doutor, ela falou, eu estudei o processo, doutor, não tem isso. Eu falei, então o estudo da senhora é seletivo. Na verdade... E aí houve uma zanga por parte dela, depois a juíza veio justificar em nome dela. Mas mostra que a preparação, o estudo detalhado do processo faz muita diferença. Um outro caso de estudo detalhado foi o julgamento que foi interrompido por conta do apagão em Salvador. Salvador não, no Brasil. Isso, onde ali aquele júri a gente já estava, nós dois, contra um determinado promotor do Ministério Público aqui, e quando interrompeu o júri, no outro julgamento ele já veio com reforço. Veio com reforço e falou exatamente isso. O doutor estava perdido naquele ali, vi que vocês iam conseguir êxito e tive que trazer um reforço. E aí veio de galera. A gente se atentou para uma prova que não tinha se atentado no processo, uma prova pericial, inclusive, algo meio que elementar no Tribunal do Júri. E ele, quando viu aquilo, se aproveitou do apagão para solicitar ao juiz que fosse dissolvido o conselho de sentença e marcar um novo júri. A expressão que ele usava muito era lembra? Tirambaço. Tirambaço, Foi um tirambaço. E a prova pericial mostrava o contrário. Ou seja, mais um dos êxitos que a gente teve nesse caso, certo? Lembrando que às vezes o êxito não é a absolvição, nunca prometeu a absolvição, a gente falou certo? A gente nunca foi contra os fatos, até porque os fatos às vezes iriam prejudicar a própria defesa. A gente promete dedicação. Desempenho. O resultado é independente, às vezes. Por exemplo, esse último júri que a gente fez, a defesa anterior vinha com uma linha de defesa da legítima defesa. Contraditória aos argumentos do cliente. Esse último, inclusive, foi contratado somente para o julgamento lá, o debate lá ao final. Certo? E a gente conseguiu convencer ele de que aquela lei da legítima defesa não era interessante para ele. Por mais que houvesse um risco, inclusive, de uma condenação por um homicídio culposo, a gente entendia que era melhor seguir aquele caminho. Até porque, só para poder contextualizar, era o seguinte: no seu interrogatório, na delegacia, na justiça, ele sempre alegou disparo acidental, não intencional. Exatamente. Certo? E aí o advogado da primeira fase traz o seguinte: não, ele cometeu crime em legítima defesa. Aí eu falei, olha, tem alguma contradição aí. Exatamente. Enquanto na autodefesa você diz, estudante falando com o cliente, você diz que o tiro não foi intencional, o seu advogado diz que o tiro, sim, foi intencional, mas que você estava querendo se defender. E aí vem... Isso muda todo o contexto, inclusive até a própria competência de defesa. Tal. Só que a gente já chegou
no final. Ou seja, esses exemplos que citamos aqui dos promotores que não estavam preparados, não tinham estudado, independente, não estou aqui entrando no mérito da competência do promotor, não é isso? Isso. E nem os motivos também, até porque é um júri atrás do outro, às vezes... Isso. Mas quando a gente vê também muitos advogados no júri aí como aventureiros. Como aventureiros. E tem o S. Quaresma, né? Colega lá de Minas Gerais, deixa claro, o júri não é local para aventureiros. Porque, justamente por isso. Você não pode aventurar uma consequência na vida do acusado, de uma pessoa, para estar ali brincando. Você tem que ser incisivo, você tem que ser efetivo, tem que ser combativo. E acho que nossos júris, a grande maioria, teve combates bons com o Ministério Público. Sim, respeitosos, mas... É o ápice da advocacia criminal inteira. O advogado, o Wes, traz uma outra frase, que é, no júri, o advogado é o protagonista. E é justamente por quê? Porque o juiz tem o seu papel bem definido, ele não pode avançar, ele tem que cumprir ali um ritual, certo? Embora ao final a decisão seja dele, a sentença seja dele, a decisão dos jurados, mas a sentença é dele, o Ministério Público também tem um papel bem definido ali, ele tem que acusar com base apenas na decisão de pronúncia, ele não pode avançar, entendeu? E já o advogado, pelo próprio princípio constitucional da plenitude de defesa, é o ápice da defesa. Então, assim, só reforça isso. E voltando um pouquinho para a questão do preparo, dos debates lá, que é algo, você fica naquela ansiedade, e quando vai para a sala secreta, então, a gente teve o caso aqui como a gente pode dizer que foi um 4-3, porque chegou no 3-3. Foi verdade. E era um júri que a gente... Extremamente difícil. Uma acusação extremamente grave, certo? E a gente tem sempre essa situação que é júri pra gente é importante porque a liberdade, a vida de profissional do acusado que a gente defende, certo? Mas também do outro lado tem uma vítima, uma pessoa, uma família, uma mãe sofrendo. Então a gente sempre teve esse trabalho e essa responsabilidade. Mas o trabalho da gente ali é fazer a defesa do policial, do cliente. Teve casos aqui, esse que do apagão, a família estava lá, a mãe chorando, camisa, e a gente não podia, por mais que seja sensível à dor daquela família, a gente não podia esmorecer na defesa. E se prender aos fatos. Lógico. E às vezes os fatos por só já era um caso que, inclusive, a gente tinha que falar sobre o comportamento da vítima. A gente teve que falar sobre o comportamento da vítima. É isso. Porque a estratégia ali foi de legítima defesa. Exato. Então tinha laudo toxicológico. E não íamos negar o órgão de fato. Mas estava falando aí da questão da votação. E eu sei que você ia falar da guarnição lá, os 4 militares. A 13ª companhia. Isso. Acusados do cometimento de um crime, de homicídio de uma criança. E sequestro e outras coisas mais. E a votação para mim ali foi extremamente complicada. Só para poder também explicar. Teste para cardíaco. Eram 4 acusados e a votação pelos jurados é pessoal. Ele vota, se condena ou absolve cada um dos acusados. Sim. E nesse caso, a guarnição eram 3 militares homens e uma militar mulher, uma PFM. E eu me lembro que a votação estava 5-2. A votação estava 5-2 para os homens. Só quando chegou na mulher, ficou um 3-3 que surpreendeu. Eu falei, poxa, o júri vai absolver os 3 homens, já tinham absolvido os 3 homens, e ia condenar a PFM, porque ficou 3-3. E aí, aquela leitura do último voto, acho que foi nesses 20 anos de Sinaju, foi o momento mais tenso da minha carreira profissional, sem dúvida nenhuma. Porque ia ficar... Estava 3-3. E o último voto ia decidir se absolvia ou se condenava. E aí veio a absolvição. O júri reconheceu a inocência da guarnição e ali foi a tese da gente, foi negativa de autoria, ou seja, eles não tinham realmente nada a ver com aquela situação.
Lembro também depois o promotor veio conversar comigo, parabenizar e dizer que não ia recorrer porque se convenceu de que realmente não tinha nada a ver com o crime. Desses detalhes todos eu não me lembro muito bem não, sua memória está excelente. Mas eu me recordo desse fato que teve essa tensão toda e depois veio a absolução, o reconhecimento do Ministério Público, o que acho que todos os júris teve esse reconhecimento, porque a gente combate o bom combate ali. Sim. A gente vai para a guerra, mas com respeito a eles e mostrando competência para estar ali, não sendo aventureiro. E eu já tenho um ritual antes do debate, lá no júri, eu chamo o promotora e converso. Olha, meu objetivo aqui, mostra os jurados, não é convencer eles, não. É convencer o senhor. Se eu conseguir convencer o senhor, a senhora, de que o meu cliente é inocente, certo? Eu já estou satisfeito. E realmente... Mas tem alguns que é difícil de convencer. Mesmo as provas todas ali, eles continuam naquela sanha de condenar, esquecendo que um dos papéis do Ministério Público também é ser o fiscal da lei. Não só sabia acusar por acusar. Em si, o júri é uma das maiores paixões do direito penal, na advocacia criminal. A gente que escolheu essa área de atuação, se especializou, pode dizer, desde uma instrução lá na primeira fase, é algo que você tem que ser combatido desde ali. Até porque aqueles elementos de prova que estão sendo colhidos vão ser utilizados lá na frente. Se você não presta atenção, não conduz a instrução de modo a já se valer dela lá na frente, isso pode causar um prejuízo também. Isso. Então o júri não começa quando acaba o 422 e designa a data do julgamento. Isso. O júri começa lá no recebimento da denúncia. O júri pra gente nunca foi somente o debate ali, o grande final, né? O grande final. O júri pra gente, a estratégia começa realmente desde às vezes do inquérito. É isso que eu ia falar, buscar da delegacia. A gente nunca quis surpreender ou trazer aquelas teses mirabolantes, eu acho que não funciona. A gente tem que trabalhar desde o início já com a tese, sempre sendo claro, as alegações finais da gente sempre foram claras no sentido, olha, a tese é essa, e vamos até o final. E vamos até o final, e sempre vitorioso até agora, certo? Bem, o tema é extremamente instigante, apaixonante, júri para quem faz. Não, aqui passava 20 episódios contando casos. E um episódio único a gente não ia conseguir avançar, certo? Não vai. E aí eu já convido todos vocês para o próximo episódio. Próxima semana a gente vai conversar sobre busca pessoal, que é um assunto também extremamente relevante, de respeito direto à atividade do policial militar. Teve uma decisão polêmica. Uma decisão polêmica do STJ. Sexta turma do STJ. Vamos explorar um pouquinho. Isso. Conversar também sobre outros temas, certo? Mas a gente convida para o próximo episódio, certo? Isso. Bem, hoje, 7 de setembro, Independência do Brasil, uma data extremamente pertinente para a gente lançar mais um episódio. O podcast tem a proposta de disseminar conteúdo jurídico para proporcionar conhecimento, e esse conhecimento, de alguma maneira, leva à independência, conduz à independência. Então, eu quero registrar hoje, feriado 7 de setembro, Independência do Brasil. O podcast Sinaju é um projeto que tem um apoio institucional do San Martín Fernandes Advogados Associados. Então, pronto. Até o próximo episódio.